Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo ao nosso canal. Feche os olhos por um instante e imagine o céu como um oceano escuro, onde a Via Láctea surge como uma maré de luz suave cruzando o horizonte. Hoje, vamos passear com calma por esse rio de estrelas e descobrir onde, exatamente, nós existimos dentro dele. Respire fundo e deixe a curiosidade guiar o caminho. Tudo começa aqui, em um pequeno planeta azul, girando em torno de uma estrela comum, no silêncio da noite. À nossa volta, o céu parece um domo, mas é um vasto espaço tridimensional, povoado por distâncias que a mente aprende a sentir mais do que medir. Somos uma vizinhança discreta, acolhida em um canto sereno da galáxia. A Via Láctea é nossa casa galáctica, uma grande espiral delicadamente enrolada, vista por nós de dentro, como quem percorre um corredor iluminado por poeira e estrelas. Aquela faixa leitosa no céu é o disco da galáxia observado de lado, sua luz suavizada por nuvens de gás e grãos que filtram o brilho distante. Se a jornada já acalma seus pensamentos, deixe que ela continue com a gente todas as noites. Aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim você embarca com tranquilidade em cada nova viagem pelo cosmos, sem pressa e sem perder o caminho. Nosso sistema solar repousa em uma pequena trilha chamada Braço de Órion, um ramo entre dois braços maiores da Via Láctea. É como morar em uma rua tranquila, entre avenidas de estrelas mais movimentadas, onde nuvens de gás e aglomerados discretos pontuam a vizinhança. Quando falamos em distâncias, usamos o ano-luz, o caminho que a luz percorre em um ano, como uma régua silenciosa atravessando o espaço. Mesmo a estrela mais próxima, na prática, é uma vizinha distante, e essa sensação de escala amplia o respeito pelo nosso lugar, pequeno, mas cheio de significado. O Sol orbita o centro da Via Láctea numa dança paciente, completando uma volta a cada centenas de milhões de anos. Enquanto giramos, atravessamos regiões mais densas e mais vazias, como se passeássemos por corredores de um grande museu cósmico, guiados por uma gravidade suave, porém constante. No coração da galáxia, um objeto compacta o tempo e dobra a luz, um buraco negro supermassivo, onde as órbitas se fecham em espiras silenciosas. Não o vemos a olho nu, mas sentimos sua presença no ritmo das estrelas que o contornam, como notas discretas em uma melodia longa. Ao redor do centro, uma protuberância arredondada reúne estrelas antigas, e uma barra atravessa o núcleo como uma ponte de luz. A estrutura se organiza em espirais que se desenrolam suavemente, lembrando correntes marinhas que sustentam a vida no oceano das estrelas. Nos braços espirais, nuvens de hidrogênio e poeira abrigam berçários estelares. Ali, a matéria se reúne devagar, colapsa, acende e, por um tempo, pinta o escuro com um brilho calmo, lembrando que a galáxia é um organismo em constante renovação. O meio interestelar é tênue como um suspiro, mas estende-se por toda a parte, guiando a luz e a vida das estrelas. Quando olhamos a Via Láctea, vemos a soma de muitas camadas, algumas claras, outras veladas, compondo uma paisagem que a noite revela aos poucos. O disco da galáxia é extenso e fino, espalhando-se por dezenas de milhares de anos-luz, como uma folha luminosa assentada no escuro. Acima e abaixo dele, um halo discreto abriga estrelas antigas, lembrando que a história da Via Láctea começou bem antes de nós. Acompanhando esse halo, enxames globulares orbitam como pequenas cidades antigas, compactas e silenciosas. Em cada um, incontáveis estrelas preservam memórias de uma época primordial, guardadas como joias discretas na penumbra galáctica.
Há mais massa na galáxia do que podemos ver. Uma matéria invisível, percebida pelo jeito como as estrelas giram, mantém a estrutura coesa. É como o vento que não vemos, mas que percebemos pelo movimento das folhas, um lembrete de que o universo guarda camadas além do olhar. Perto de nós, há uma bolha de baixa densidade, possivelmente escavada por antigas explosões estelares, onde a luz viaja um pouco mais livre. É nossa vizinhança imediata, um respiro no tecido do espaço que nos envolve como um casulo silencioso. As estrelas não estão paradas. Elas seguem correntes sutis, algumas acompanhando o disco, outras cortando caminhos inclinados, todas respondendo à gravidade da galáxia. A noite, com sua calma, é um bom lugar para sentir esse fluxo sem pressa. As constelações desenham figuras no céu, mas são só impressões humanas sobre um cenário em 3 dimensões. Ao atravessar as constelações, a faixa da Via Láctea nos lembra que fazemos parte do disco, uma rua iluminada na grande cidade cósmica. Para se localizar na galáxia, astrônomos usam coordenadas que miram o centro em Sagitário, como um mapa com linhas de longitude e latitude. É uma forma tranquila de traduzir o céu em números, permitindo que diferentes olhares conversem sobre o mesmo lugar. Não podemos sair da galáxia para fotografá-la por completo, então construímos sua imagem peça a peça. Medimos distâncias, observamos pulsares, acompanhamos estrelas variáveis e ouvimos o rádio do hidrogênio, tecendo um retrato sereno a partir de muitas vozes do céu. A emissão de 21 centímetros do hidrogênio neutro atravessa a poeira e revela estruturas que a luz visível não consegue mostrar. Assim, desenhamos os braços espirais, como se contemplássemos o esqueleto suave da Via Láctea por dentro. Ao redor da Via Láctea, pequenas galáxias companheiras acompanham nosso caminho, como luas distantes de um mundo maior. No hemisfério sul, 2 nuvens tênues podem ser vistas em céus escuros, lembrando que não estamos sós nem mesmo na escala das galáxias. Nossa galáxia compartilha vizinhança com Andrômeda e Triângulo, unidas em um pequeno agrupamento chamado Grupo Local. É como um bairro tranquilo no vasto conjunto de cidades cósmicas, onde cada uma segue sua história, mas todas se influenciam de algum modo. Mais longe, fluxos de galáxias convergem em estruturas enormes e chamamos nossa região de Laniakea, uma imensa bacia gravitacional. Ali, a Via Láctea é apenas uma pequena corrente entre muitas, conectada por rios de matéria que correm em silêncio. Um dia, muito adiante, a Via Láctea e Andrômeda vão se encontrar em uma dança lenta que reorganiza o céu. Para quem estiver lá, o espetáculo será grandioso e calmo, porque, apesar da aproximação, as estrelas quase sempre passam umas pelas outras sem colisões. Quando a noite é realmente escura, a Via Láctea se revela como um caminho de sonho. Em lugares tranquilos, sem o brilho da cidade, a textura do céu aparece em camadas, e o tempo parece desacelerar para que a vista alcance mais longe. Ao longo do ano, o céu muda de cenário, e diferentes trechos da Via Láctea sobem e descem no horizonte. Em noites de inverno no hemisfério sul, o coração galáctico ganha destaque, como se a galáxia se aproximasse só para contar um pouco mais da própria história. Mesmo sem perceber, nossa visão muda de perspectiva conforme a Terra orbita o Sol e conforme viajamos pelo planeta. Pequenos deslocamentos criam mudanças delicadas no desenho do céu, uma dança de pontos que lembram a precisão silenciosa do cosmos. O Sol segue seu caminho pelo disco, possivelmente cruzando regiões mais densas de tempos em tempos. Essas travessias não são abruptas, mas fazem parte da respiração lenta da galáxia, e nós nos movemos com ela, como passageiros atentos. Campos magnéticos envolvem a Via Láctea
como linhas invisíveis que orientam partículas e nuvens de gás. Eles não brilham, mas deixam marcas sutis no desenho das nebulosas, uma caligrafia fina escrita sobre o tecido do espaço. Estrelas nascem, vivem e devolvem matéria ao meio interestelar, enriquecendo a galáxia com novos elementos. Tudo o que conhecemos, inclusive nós, foi forjado no interior dessas fornalhas silenciosas, o que torna a Via Láctea uma história compartilhada entre luz e tempo. Se fôssemos escrever nosso endereço cósmico, começaríamos nesta superfície, seguiríamos para o Sistema Solar, passaríamos pelo braço de Órion e pela Via Láctea, atravessaríamos o grupo local e alcançaríamos Laniakea. Em cada linha, a sensação de pertencimento cresce, não por grandeza, mas por conexão. À medida que a noite avança, a galáxia parece mais próxima, e a mente encontra um ritmo calmo para ouvir sua história. Deixe que essa visão abra espaço para perguntas suaves e respostas que chegam devagar, como estrelas nascendo no fundo do escuro. Se você olhar para a região de Escudo e Centauro, é como observar um rio de estrelas mais cheio, onde a Via Láctea parece ganhar textura e volume. É um trecho que convida o olhar a passear e descansar, como quem segue a corrente com a confiança de um navegante paciente. Chegamos ao fim desta primeira viagem, agora com um mapa sereno de onde estamos no cosmos. Que essa visão acompanhe seu sono como um farol suave, lembrando que a nossa casa é uma curva de luz no vasto oceano da Via Láctea. Boa noite e até a próxima exploração. Boa noite, viajantes do nosso canal. Depois de nos situarmos no grande mapa do cosmos, é hora de deslizar com calma pela arquitetura silenciosa da Via Láctea. Pense em uma cidade adormecida, vista de cima, com avenidas luminosas que se curvam devagar. Essas avenidas são os braços espirais, sustentados por um disco amplo onde estrelas, gás e poeira dançam em padrões sutis, todos envoltos por um halo quase invisível. Respire fundo, ajuste o volume e vamos mergulhar nessa estrutura que brilha sem pressa. Os braços espirais não são trilhas sólidas de estrelas aninhadas, mas ondas de densidade que atravessam o disco como marolas prolongadas. À medida que gás e poeira entram nesses braços, são gentilmente comprimidos, e nuvens frias ganham o impulso necessário para formar novas estrelas. O resultado é um traço luminoso e azulado, pontilhado por regiões de brilho suave, enquanto o material mais escuro se enrola como véus delicados. É um fluxo sereno, onde cada volta é um convite ao nascimento estelar. Vistos de dentro, os braços se revelam como bairros com personalidade. O brilho das estrelas jovens surge em agrupamentos discretos, envoltos por nuvens esverdeadas e azuladas que respiram lentamente. A poeira desenha fissuras escuras, como fendas em um papel antigo, e por trás delas pulsa uma luz distante que nunca ofusca. Quando atravessamos um braço, não há fronteira abrupta, apenas uma mudança gradual no tom do céu, como se o tecido da galáxia ficasse um pouco mais denso e acolhedor. Nosso Sol habita uma rua lateral da espiral, uma espécie de desvio tranquilo entre braços maiores. Essa vizinhança oferece ao céu escuro o suficiente para contemplar, e ao mesmo tempo nos mantém ligados às avenidas de estrelas que atravessam o disco. Se você estiver apreciando essa jornada serena, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim seguimos juntos, sem pressa, explorando cada canto da nossa galáxia, com calma e curiosidade. Os braços têm um ritmo próprio, uma velocidade de padrão, que não coincide exatamente com o giro das estrelas. Assim, ao longo de milhões de anos, o Sol e seus vizinhos entram e saem dessas regiões de maior densidade, como se cruzassem correntes lentas em um rio largo. Essa dança diferencial evita que a galáxia se enrole demais,
preservando a espiral ao longo do tempo. O que vemos hoje é um retrato calmo de um movimento que nunca se apressa. Nessa espiral imensa, nossa vizinhança lembra um braço menor, um esporão que conecta regiões mais amplas. É como viver em uma estrada calma, próxima de duas grandes avenidas, com tráfego moderado de estrelas jovens, nuvens moleculares e aglomerados abertos que surgem e se dissipam. Esse detalhe da estrutura reflete a riqueza das pequenas conexões que costuram a galáxia, reforçando a ideia de que não existem linhas duras, apenas passagens suaves entre zonas de matéria e luz. Ao mirar regiões mais adensadas, percebemos braços que parecem mais vivos, onde radiação de estrelas recém-nascidas acende nuvens próximas. Nosso mapa desses trajetos foi montado com paciência, ouvindo o sussurro do hidrogênio em rádio e rastreando pulsares e masers como faróis discretos. Assim, revelamos arcos e curvaturas que, a olho nu, se confundem com a faixa leitosa do céu. É um trabalho de artesão, costurando sinais fracos até formar um desenho coerente. Nas margens internas dos braços, linhas de poeira se acumulam como sombras aveludadas, delineando a espiral com um contraste discreto. Por trás delas, regiões de emissão aparecem em tons frios, sinalizando frentes de compressão onde estrelas começam a nascer. O efeito é de uma pintura a óleo em camadas, onde o primeiro plano escuro realça as delicadas pinceladas de luz. Essa alternância entre sombra e brilho dá profundidade à nossa galáxia. Entre os grandes braços, filamentos menores atravessam o disco como pontes e penachos, criando textura e variedade. Essas estruturas intermediárias guiam o gás por atalhos, conectando regiões que, de outro modo, ficariam isoladas. Observadas em infravermelho, elas aparecem como fios frios costurando a espiral, lembrando um tecido trançado à mão. Essa malha sutil distribui matéria e influencia onde e quando a formação de estrelas acontece. Além dos braços, o lar da maioria das estrelas é o disco, um plano amplo e relativamente fino que circunda o centro galáctico. Nele, a matéria se organiza em órbitas achatadas, como grãos que se alinham quando o vento sopra. A textura do disco é variada, com regiões ricas em gás, outras dominadas por estrelas maduras e trechos de poeira que filtram a luz. A sensação é de um lago calmo, onde pequenas ondulações se propagam ao longe. O disco tem camadas sutis. A porção mais fina concentra estrelas jovens e gás frio, onde as oficinas de formação estelar se mantêm ativas. Um pouco acima e abaixo, um disco mais espesso acolhe estrelas antigas, com órbitas ligeiramente inclinadas e cores mais amenas. Não há fronteiras rígidas, apenas uma transição suave entre populações. Esse empilhamento delicado guarda a memória de eventos passados, como encontros e marés que aqueceram lentamente as órbitas ao longo do tempo. Enquanto o disco gira, as partes internas completam voltas mais rapidamente do que as externas, criando uma diferença que alonga e suaviza as estruturas. Esse cisalhamento gentil estica nuvens e correntes estelares, mas sem rasgá-las, como massa sendo trabalhada com paciência. Ao mesmo tempo, pequenas ondas de gravidade ondulam pelo plano, incentivando o gás a se reunir e a brilhar. O resultado é um equilíbrio silencioso entre ordem e mudança. Nas bordas mais distantes, o disco não é totalmente plano. Ele se curva em um arco discreto, como um vinil antigo que ondula sob a luz. Essa deformação, chamada de empenamento, pode surgir de marés provocadas por galáxias vizinhas e fluxos de matéria que chegam do espaço intergaláctico. Visto de lado, o efeito é elegante e calmo, lembrando uma asa que se inclina suavemente para o alto e para baixo, sem pressa. Além do empenamento, a espessura do disco cresce com a distância do centro.
uma floração serena, onde o gás e as estrelas se espalham por alturas maiores. Em regiões externas, a gravidade prende com menos força, permitindo que a matéria respire para cima e para baixo do plano. Essa expansão delicada se reflete na luz que fica ainda mais suave, como se a galáxia diluísse suas bordas em um crepúsculo permanente. Há também um gradiente discreto de composição, com elementos pesados mais comuns nas regiões internas e menos frequentes nas externas. Esse contraste químico molda o tom das estrelas, a opacidade das nuvens e até o ritmo de formação estelar. Em silêncio, o disco escreve sua história em cores frias, do azul acinzentado próximo ao núcleo ao aço pálido longe dele, como se uma paleta limitada bastasse para pintar paisagens muito diferentes. No coração do disco, uma barra alongada conduz o fluxo de estrelas e gás, amarrando os braços espirais como fitas que partem de um eixo luminoso. Essa barra atua como trilho, guiando matéria para regiões internas e alimentando anéis onde o gás se acumula. O desenho é elegante, quase arquitetônico, e ajuda a coordenar a rotatória tranquila de toda a galáxia. É a ponte silenciosa entre o centro e a espiral. Perto do centro, nuvens moleculares densas formam um cinturão frio, onde a gravidade reúne matéria em grãos e filamentos. Ali, a luz é filtrada por poeira, o que cria um brilho difuso que nunca incomoda a vista. Periodicamente, ondas de gás se empilham nesses anéis internos, acendendo estrelas que sopram bolhas e esculpem arcos. É um coração calmo, que bate em ciclos longos e previsíveis. Acima e abaixo do disco, estende-se o halo estelar, amplo e rarefeito, pontuado por estrelas antigas que caminham em órbitas inclinadas. A grande atração são os aglomerados globulares, esferas densas que brilham como lanternas distantes em uma noite fria. O halo é silencioso, com poucas colisões e muito espaço vazio, uma moldura que abraça a espiral sem apertá-la, permitindo que o disco gire em paz. Entre as estrelas do halo, longos riachos luminosos revelam galáxias menores que foram delicadamente desfiadas pela gravidade. São fitas tênues, quase transparentes, que circundam o centro como trilhas antigas. Ao segui-las, reconstituímos histórias de encontros passados, cada uma contribuindo com estrelas e elementos que, aos poucos, enriqueceram o disco. As cicatrizes são bonitas e discretas, como marcas de maré em pedra polida. Em volta de tudo, um halo ainda mais amplo, invisível aos olhos, sustenta a galáxia com sua gravidade silenciosa. Embora não brilhe, sua presença é percebida no modo como as estrelas giram, mantendo velocidades estáveis mesmo longe do centro. Essa moldura invisível segura o disco como uma mão firme, permitindo que braços, nuvens e aglomerados coexistam em equilíbrio por bilhões de anos, sem pressa e sem ruído. Entre o disco e o halo estelar, há também um envoltório gasoso quente, rarefeito como bruma fria, onde partículas energéticas vagueiam por grandes distâncias. Esse meio sutil troca a matéria com o disco por chaminés invisíveis, fruto de explosões antigas e ventos estelares. O ciclo é lento e amplo, um sopro que carrega átomos para longe e mais tarde os devolve, alimentando novas nuvens e fechando a respiração da galáxia. Com o tempo, pequenas perturbações aquecem as órbitas do disco, fazendo com que estrelas antes muito planas ganhem altura e espessura. Passagens por braços, encontros com nuvens massivas e marés externas deixam um efeito cumulativo, discreto, mas persistente. O disco, então, amadurece, ficando ligeiramente mais espesso e sereno, como um rio que alarga suas margens enquanto segue seu curso natural. Algumas estrelas mudam de bairro sem esquentar suas órbitas, trocando de caminho por ressonâncias suaves com a barra e com os braços.
É uma migração silenciosa, que redistribui composições químicas e idades ao longo da espiral. Assim, a galáxia mistura ingredientes como um cozinheiro paciente, equilibrando sabores sem jamais chacoalhar a panela. O resultado se revela em gradientes leves e padrões elegantes. Comparado ao disco, o halo é um lugar de silêncio profundo, onde encontros são raros e o tempo parece se estender. Estrelas antigas seguem órbitas longas e inclinadas, passando lentamente por cima e por baixo do plano. A luz é escassa, mas constante, um brilho fosco que nos lembra que a galáxia se apoia em estruturas muito maiores do que os braços que vemos a olho nu. Nos braços do disco, a formação de estrelas corre em ciclos longos. Explosões de estrelas massivas devolvem energia ao gás, soprando cavidades que, mais tarde, comprimem vizinhanças e incentivam novos nascimentos. É como um coração que alterna sístoles e diástoles, em escalas de milhões de anos. O efeito não é barulhento, mas profundo, esculpindo bolhas e arcos que marcam o avanço do tempo. A poeira no disco absorve luz azul e dispersa o brilho, deixando a Via Láctea com um tom frio e leitoso quando a observamos do interior. Em comprimentos de onda mais longos, porém, esse véu se torna translúcido e revela estruturas escondidas. Mapas infravermelhos e de rádio funcionam como lanternas suaves, mostrando o esqueleto da galáxia sem ferir os olhos e nos guiando entre sombras e clarões com paciência. Para montar o desenho da espiral, astrônomos usam medidas de distância, relógios estelares e sinais de masers em nuvens. Cada método aporta uma peça, e juntas elas formam um mosaico consistente. O mapa final não é uma fotografia única, mas uma composição meditativa de observações que se confirmam com o tempo. Assim, a galáxia deixa de ser apenas uma faixa no céu e ganha profundidade, textura e direção. Os braços têm largura variável, com trechos que se alargam em regiões ativas e outros que se afinam em corredores tranquilos. A densidade muda com suavidade e curvas gentis acompanham a barra no centro. Ao observar esses contornos, percebemos que a espiral é menos uma engrenagem rígida e mais um jardim que se espalha, guiado por caminhos discretos de gravidade, som e gás. O disco se estende por cerca de 100 mil anos-luz, uma planície luminosa com espessura de apenas alguns milhares de anos-luz. Além dele, o halo pode alcançar diversas centenas de milhares de anos-luz, abrangendo tudo como um céu particular. Esses números, por maiores que pareçam, compõem um cenário sereno quando vistos de longe, onde proporções gigantes geram apenas linhas calmas e sombras suaves. O Sol percorre o disco em uma órbita ampla, levando alguns centenas de milhões de anos para completar uma volta. Nesse trajeto, passamos periodicamente por regiões mais densas e outras mais claras, experimentando variações sutis no cenário estelar. É uma viagem sem atalhos, guiada por forças calmas e persistentes, que nos mantém firmes dentro da espiral, enquanto a galáxia respira ao nosso redor. Quando olhamos do chão da Terra, avistamos a borda desse disco, como uma faixa leitosa que atravessa o céu. As rachaduras escuras são trilhas de poeira, e os pontos mais brilhantes denunciam aglomerados e regiões de formação estelar. Em noites frias e limpas, a perspectiva muda com as estações, revelando setores diferentes da nossa vizinhança, sempre com o mesmo tom tranquilo e azulado. Os braços não são trilhos fixos, e sim padrões que reúnem e redistribuem matéria, como ondas que organizam folhas sobre a água. Essa natureza de padrão explica sua persistência, mesmo em um disco que gira com velocidades diferentes em cada parte. O que vemos é a soma desse fluxo coletivo, uma coreografia silenciosa que guia o gás a acender e a se apagar, em tempos longos, sem qualquer pressa. Juntos, braços,
disco e elo compõem um organismo calmo, onde cada parte sustenta a outra. O elo oferece o abraço amplo, o disco traz o movimento sereno e os braços orientam a formação de estrelas com delicadeza. De longe, parece simples. De perto, é uma tapeçaria de detalhes que se apoiam mutuamente. É nesse equilíbrio que a Via Láctea encontra sua beleza mais silenciosa. Enquanto nos afastamos, mantemos na mente o mapa tranquilo dessa arquitetura cósmica. Sabemos agora que vivemos em um disco delicado, guiado por braços que inspiram nascimentos e envolto por um halo paciente. Na próxima etapa da nossa jornada, continuaremos explorando com o mesmo ritmo sereno, deixando que a galáxia conte, em voz baixa, as histórias que guarda há bilhões de anos. Entre o silêncio dos braços espirais, a luz difusa das estrelas nos envolve. Deixamos a arquitetura da galáxia para sentir, de perto, como cada ponto luminoso nasce devagar, como se o tempo respirasse mais fundo. Uma estrela é um equilíbrio paciente, gravidade puxando para dentro, calor e luz empurrando para fora. No coração desse balanço, hidrogênio se funde e o escuro ao redor ganha um brilho tranquilo. Na Via Láctea, o nascimento estelar é deliberado, cerca de algumas massas solares por ano, espalhadas por vastas nuvens. É um ritmo baixo, semelhante a um suspiro longo que se repete há bilhões de anos. O berço das estrelas é feito de gás gelado e grãos de poeira, escondidos em nuvens moleculares que a luz visível mal consegue atravessar. São cavernas escuras do cosmos, silenciosas e densas. Ali dentro, pequenas regiões começam a ceder à gravidade, enquanto turbulência e campos magnéticos retardam a queda. O colapso não é uma queda livre, é um convite lento rumo ao centro. A protoestrela surge envolta por um disco de gás e poeira, alimentada por espirais que se enrolam como água calma indo ao ralo. O calor aumenta, mas a luz ainda é tímida, abafada pela casca de poeira. Jatos finos irrompem dos polos, cortando a névoa como linhas de luz gelada. Eles varrem caminhos no gás, deixando marcas brilhantes onde colidem, pequenas cicatrizes que guiam a vista. A poeira absorve a luz visível e devolve um brilho suave no infravermelho, como brasas frias. É assim que atravessamos o véu e enxergamos o nascimento que o olho nu não alcança. Os braços espirais funcionam como ondas lentas que comprimem o gás quando passam, iniciando o colapso. Não é um empurrão brusco, é uma pressão contínua que encoraja a formação de novas estrelas. Muitas estrelas nascem em grupos, em aglomerados abertos, partilhando a mesma nuvem. Por um tempo, são irmãs próximas, movendo-se juntas antes de se espalharem pela galáxia. Estrelas muito massivas amadurecem depressa e emitem luz energética que esculpe paredes na nebulosa, abrindo cavidades. O berçário se transforma lentamente em uma sala arejada de gás iluminado. Algumas nebulosas brilham por conta própria, ionizadas pela vizinhança quente, enquanto outras refletem a luz de estrelas próximas. E há as que apenas bloqueiam, desenhando silhuetas contra o pano de fundo. Em um dos cantos da nossa galáxia, uma nebulosa de emissão semelhante a um casulo deixa escapar cores frias que lembram vidro molhado. Ali dentro, a poeira abriga estrelas jovens que ainda estão aprendendo a brilhar. Mais adiante, uma nuvem de reflexão se torna um espelho pálido. A luz que vem de fora escorrega por sua superfície de poeira, criando um contorno leitoso e frio. Pequenos glóbulos escuros flutuam como sementes isoladas, guardando futuros sóis. Eles parecem quietos, mas por dentro
guardam pressa contida, um colapso que avança centímetro a centímetro. Do berçário, a maioria nasce modesta, como anãs vermelhas que brilham por trilhões de anos, quase eternas. Gigantes azuis são raras, intensas e passageiras, como fósforos acesos no vento. As pequenas, econômicas em combustível, prolongam a infância luminosa e aquecem calmamente ao seu redor. Sua constância pinta o fundo da galáxia com um brilho baixo e persistente. As maiores, por outro lado, imprimem pressa ao ambiente com ventos e radiação. Elas varrem poeira, moldam arcos e deixam rastros que parecem ondas congeladas no gás. Quando uma dessas gigantes encerra a vida, espalha elementos pesados pelo espaço, semeando o futuro. O ciclo se fecha devagar e a nuvem vizinha se torna um pouco mais fértil. Mesmo onde há muito gás, apenas uma fração pequena vira estrela. O restante retorna ao meio interestelar, como se a galáxia revisse o rascunho muitas vezes antes da versão final. Existe um sutil gradiente de riqueza química na galáxia, e isso muda o tom do nascimento estelar. Regiões internas, mais enriquecidas, formam estrelas com poeira diferente da periferia rarefeita. Ventos estelares e jatos devolvem energia ao gás, aquecendo aqui, esfriando ali, como correntes em um lago noturno. É uma ecologia cósmica lenta, reciclando matéria e memória. Às vezes um colapso puxa outro, quando ondas de choque atravessam a nuvem e sementes vizinhas cedem. Assim, nascem famílias inteiras, separadas por alguns milhões de anos sob o mesmo teto de poeira. Para nós, tudo isso dura eras, mas para a galáxia, milhões de anos são uma conversa pausada, onde cada pausa carrega sentido e prepara a próxima frase de luz. Houve tempos em que a Via Láctea formou estrelas mais depressa, e haverá épocas mais calmas. Hoje, ela segue em compasso moderado, suficiente para manter o pano de fundo aceso. O espaço entre as estrelas não é vazio, mas um mosaico de fases, regiões geladas, outras mornas, todas permeadas por poeira fina. Esse equilíbrio define onde a próxima estrela poderá surgir. Campos magnéticos e raios cósmicos, invisíveis aos olhos, tensionam e apoiam as nuvens. Agem como fios discretos, mantendo o tecido do gás em uma dança lenta. No disco ao redor de jovens estrelas, grãos de poeira se encontram e crescem, construindo mundos futuros. Enquanto a estrela aprende a brilhar, seu quintal se enche de promessas silenciosas. Lá no ralo, aglomerados globulares guardam estrelas antigas, nascidas quando a galáxia ainda afinava sua melodia. Eles lembram que nem todo berço é recente e que o passado continua brilhando baixo. Supergigantes pulsantes e jovens brilhantes marcam trilhas nos braços, faróis naturais que usamos para medir distâncias. São batimentos lentos, confiáveis, que ajudam a mapear o nosso bairro cósmico. Para seguir o fio do gás, escutamos linhas no rádio, como a assinatura do hidrogênio e o sussurro do monóxido de carbono. Essas frequências revelam caminhos escondidos na penumbra da poeira. Telescópios que enxergam no infravermelho e no milímetro atravessam o véu e captam discos, jatos e cavernas. É como ajustar a visão à noite, até que o bosque de gás se revele em camadas. No céu do nosso planeta, um trecho em direção a Sagitário brilha mais denso, um tapete de estrelas que sugere pedacinhos de berçários ao fundo. Mesmo sem vê-los diretamente, podemos sentir sua presença. Assim seguimos por entre nebulosas e aglomerados, ouvindo o compasso do nascimento estelar. No passo calmo da galáxia,
Cada nova estrela é uma nota a mais, preparando o ouvido para o que virá adiante. Deixamos para trás as nuvens de estrelas e berçários luminosos e apontamos, com calma, para o coração da Via Láctea. Lá dentro, a luz se torna tímida, abafada por poeira e distância, e a gravidade começa a ditar um ritmo mais profundo. É o centro oculto de nossa galáxia, onde o invisível molda o que vemos. A poeira do disco galáctico esconde o núcleo no visível, mas no infravermelho e no rádio a cortina se abre. Observatórios pacientemente revelam um aglomerado estelar denso, orbitando algo muito compacto e massivo. O centro vibra em silêncio, como um coração envolto em sombra. As estrelas próximas ao núcleo dançam em curvas estreitas, mudando de direção com precisão. Ao traçarmos suas órbitas, descobrimos a assinatura irrefutável de um objeto invisível e colossal. É assim que a presença do buraco negro supermassivo se revela, não pela luz que emite, mas pelo caminho imposto às estrelas. No coração, dorme Sagitário A, com milhões de massas solares comprimidas em uma região minúscula. Ele é compacto o suficiente para curvar o tempo e o espaço ao seu redor, mas hoje se alimenta pouco, mantendo-se discreto. Ainda assim, sua gravidade comanda o bairro inteiro do núcleo. O horizonte de eventos é um limite silencioso, onde nem a luz consegue retornar. Em escala cósmica, sua dimensão é pequena, algo da ordem da órbita de um planeta interior, mas o efeito que produz ecoa por anos-luz. A fronteira é invisível, porém absoluta. Quando um delicado anel de radiação se acende, conseguimos ver o contorno do invisível. Instrumentos no rádio registraram uma sombra cercada por um embaçado anel, a marca de um objeto que deforma a luz. É um retrato tremido, mas precioso, do nosso núcleo oculto. Apesar de poderoso, Sagitário A asterisco vive um período calmo, sem um disco de acreção brilhante e constante. Em raros momentos, surgem clarões rápidos quando nuvens de gás se aproximam demais, aquecendo e emitindo no infravermelho e em raios X. São sussurros de atividade em um gigante contido. Nos arredores do centro, o gás circula, resiste e esfria, desenhando filamentos que o vento estelar empurra. A poeira costura véus que, no visível, parecem impenetráveis, mas a radiação mais longa atravessa e revela a estrutura interna. Tudo se move devagar, pressionado pela gravidade. De tempos em tempos, uma estrela ousada pode chegar perto demais e ser esticada pelas marés gravitacionais. O material rasgado se aquece e brilha, marcando um evento raro e dramático no núcleo. Depois, o silêncio volta, como a superfície de um lago que se recompõe. Espalhados pelo disco e pelo bojo, existem muitos buracos negros de massa estelar, nascidos do colapso de estrelas massivas. A maioria está escura e silenciosa, carregando apenas sua gravidade pela galáxia. São companheiros escondidos, quase sempre invisíveis. Quando um buraco negro de massa estelar tem uma companheira, o gás pode cair e aquecer, emitindo raios X que denunciamos com telescópios. Esses sistemas formam faróis discretos, desenhando a cartografia de objetos compactos ao longo do disco. Mesmo assim, o quadro permanece incompleto e muitos continuam ocultos. Há indícios tímidos de buracos negros intermediários, em massas entre as estelares e as supermassivas. Alguns sinais surgem em aglomerados antigos, onde a dança gravitacional é intensa, mas as evidências ainda pedem paciência. A galáxia aguarda respostas que chegam no seu próprio tempo. A gravidade curva a rota da luz, e perto de um buraco negro, essa curvatura se torna palpável. Fotões circundam a escuridão, alguns aprisionados em caminhos circulares por um instante.
Esse desfile silencioso produz anéis e distorções que desenham uma moldura para o invisível. Se o buraco negro gira, o espaço ao redor gira com ele, arrastado pela rotação. É como uma maré lenta no tecido do espaço-tempo, sutil, mas persistente. Com o tempo, isso marca as órbitas e deixa pistas que podemos medir. Quando buracos negros se aproximam e se fundem, ondas gravitacionais se espalham pelo espaço como ondulações num lago calmo. Detectores leem essas vibrações e nos contam histórias de encontros invisíveis. É o som mais discreto do universo, traduzido em dados. Diferente da ideia popular, um buraco negro não suga tudo ao redor como um aspirador desenfreado. Objetos em órbita estável continuam girando, guiados pelas mesmas leis que mantêm planetas e estrelas em seus caminhos. O perigo mora apenas perto demais, onde não há retorno. Agora ampliamos o quadro para além do que brilha. Ao medir como as estrelas e o gás orbitam a Via Láctea, percebemos que falta massa para explicar tamanha velocidade. Surge então um protagonista silencioso: a matéria escura. Matéria escura não emite luz, não reflete, não absorve como a matéria comum. Sabemos dela pelo seu aperto gravitacional, que mantém as órbitas firmes onde a matéria visível seria insuficiente. É uma presença que age sem se mostrar. A Via Láctea parece mergulhada em um halo de matéria escura que se estende muito além do disco e do bojo. Esse invólucro invisível sustenta a rotação e dá coesão ao conjunto. É uma arquitetura oculta, ampla e silenciosa. As pistas vêm do giro das regiões externas, da dança de galáxias anãs vizinhas e do comportamento do gás nas bordas. Em todas as direções, as contas fecham melhor quando adicionamos essa massa invisível. A gravidade conta a história por nós. Lentes gravitacionais em outras galáxias curvam a luz de objetos distantes, revelando mapas de massa que a olho nu ignoraríamos. Ao entendermos esses mapas, inferimos que halos como o nosso são comuns. O universo parece ser construído com esse ingrediente discreto. A matéria escura não é poeira fria, nem nuvens de gás invisível, e tampouco um exército de estrelas fracas. Experimentos limitam essas possibilidades e nos empurram para novas ideias. O que resta é uma substância que interage muito pouco, mas pesa o bastante para moldar as órbitas. Entre as hipóteses estão partículas exóticas que quase não colidem com a matéria comum. Buscamos sinais em detectores subterrâneos silenciosos, em radiotelescópios atentos e em colisores que sondam energias altas. Até agora, a resposta permanece tímida, pedindo paciência. Simulações numéricas desenham ralos com grumos, correntes e subestruturas, como uma teia fria que envolve o disco. Rastros de estrelas antigas, mapeados com precisão, podem trair impactos dessas estruturas invisíveis. Cada fio dessa teia acrescenta uma pista ao quebra-cabeça. Próximo de nós, o halo é como um vento manso de partículas que quase não tocam nada. A Terra atravessa esse mar silencioso enquanto orbita o Sol e a galáxia, sem perceber. Ainda assim, instrumentos pacientes tentam sentir o roçar desse fluxo. No centro galáctico, a distribuição da matéria escura ainda é tema de debate. A presença de gás, estrelas e o próprio buraco negro podem esculpir um núcleo mais suave do que se imaginava. A resposta repousa em medições cada vez mais finas das órbitas e da luz. A barra estelar que atravessa o centro parece manter seu giro sem frear em excesso, o que sugere limites para a densidade de matéria escura no núcleo. A dança entre a barra, o gás e o halo compõe uma coreografia que mantém o disco em equilíbrio. É um ajuste fino, lento e estável.
Alguns imaginaram que a matéria escura pudesse ser feita em parte de buracos negros antigos. As observações, porém, colocam limites severos para essa ideia, indicando que, se existirem, não dominam o halo. A solução parece estar em algo ainda mais sutil. No contraste entre buracos negros e matéria escura, vemos duas faces do invisível. Um é um poço definido no tecido do espaço, com bordas e sombras. O outro é um campo difuso de gravidade que permeia tudo. Juntos, eles esculpem a Via Láctea que atravessamos. Cada órbita medida, cada clarão do núcleo e cada curva inesperada no disco são pistas do mesmo enigma. A paciência da observação transforma o silêncio em significado. É assim que o coração invisível se deixa conhecer. Novas gerações de telescópios, atualizações em redes de rádio e futuras antenas espaciais de ondas gravitacionais prometem ouvir mais de perto o núcleo. Poderemos medir com delicadeza a rotação do buraco negro e rastrear ecos de matéria escura em órbitas estelares. O detalhamento virá no ritmo lento da tecnologia. Da nossa posição, a cerca de dezenas de milhares de anos-luz do centro, o brilho do núcleo é uma lembrança distante. Ainda assim, sua gravidade alcança aqui, influenciando o caminho do Sol e do disco. Vivemos num bairro tranquilo, mas ligado a esse coração silencioso. O que já vimos da Via Láctea ganha um novo contorno quando lembramos que o invisível sustenta a cena. Estrelas, nebulosas e braços espirais dançam ao som de forças que quase não se mostram. A beleza está tanto no que vemos quanto no que deduzimos com cuidado. Enquanto a imagem escurece, guardamos a sensação de ter chegado perto do núcleo, sem pressa e com respeito ao mistério. Na sequência desta jornada, seguiremos atentos aos sinais discretos que atravessam a galáxia, costurando o visível e o oculto. O universo respira abaixo e nós ouvimos. Chegamos à etapa em que o tempo se estende e a Via Láctea revela seu futuro em câmera lenta. Depois de passear pela sua estrutura e pelo coração invisível, agora observamos o movimento profundo que a envolve. Cada estrela é um ponto em uma dança que não tem pressa, e nós somos passageiros desse ritmo sereno. O céu parece imóvel a olho nu, mas sob o silêncio da noite, as constelações mudam de lugar muito devagar. Em milhares de anos, padrões familiares se dissolvem e novos desenhos surgem. É um lembrete de que a galáxia é viva, mesmo quando tudo parece quieto. O Sol orbita o centro galáctico em uma volta que dura centenas de milhões de anos. A cada ciclo, cruzamos regiões diferentes, com densidades e paisagens variando em pequenas nuances estelares. Esse percurso longo determina o pano de fundo da nossa história cósmica. Além de nós, há um grupo de galáxias ligadas pela gravidade, onde a expansão do universo dá lugar a uma dança local. Nesse palco silencioso, correntes de estrelas se esticam como véus. A Via Láctea se move em conjunto, acompanhando o chamado coletivo do nosso pequeno aglomerado. No horizonte do tempo, Andrômeda se aproxima com paciência. Em bilhões de anos, ela ocupará o centro do nosso céu, crescendo de uma névoa distante para um arco luminoso imenso. É um encontro anunciado, que se desenrola como maré lenta e inevitável. Apesar do nome colisão, o espaço entre as estrelas é vasto. Elas quase sempre passam umas pelas outras sem tocar, como dois cardumes cruzando o mesmo oceano. O espetáculo está nas marés gravitacionais, que remodelam lentamente as órbitas e as nuvens de gás. Quando Andrômeda se erguer no horizonte, a noite ganhará uma pintura nova. As estrelas ao redor parecerão se curvar, e arcos delicados surgirão como uma ponte entre galáxias.
o firmamento ficará mais rico, mas ainda sereno ao olhar. O primeiro encontro criará caudas de maré que se estendem como fitas e ondas que atravessam o disco como círculos na água. Alguns braços se deformam, outros se iluminam por um tempo. O desenho muda, mas a música continua. Por trás do brilho, halos de matéria escura guiam a coreografia. São estruturas invisíveis que envolvem as galáxias e ditam como elas se aproximam e se fundem. O que não vemos é o que define o ritmo maior. Onde o gás é comprimido, nascem novas estrelas que acendem por um breve instante cósmico. O encontro sem pressa desperta regiões que brilham em azul antes de se aquietar novamente. É um suspiro de juventude no meio de um processo antigo. Para o nosso sistema, a probabilidade é de uma travessia pacífica. As constelações mudam, o pano de fundo se transforma, mas o Sol e seus planetas seguem a jornada. O espetáculo acontece em escala maior do que nossas órbitas. Antes mesmo do grande encontro, a pequena e a grande nuvem de Magalhães podem mergulhar em nosso halo e agitar o disco. O resultado é um leve arqueamento, correntes estelares e episódios discretos de formação de estrelas. São ensaios suaves para o que virá. Correntes de estrelas, restos de antigas companheiras, já serpenteiam pelo nosso halo. No futuro, novas trilhas serão desenhadas, cada uma contando a história de um encontro silencioso. São assinaturas longas que o tempo escreve no escuro. No centro, 2 buracos negros supermassivos convergirão como 2 sussurros que viram um único acorde. No momento do abraço final, ondas gravitacionais atravessarão o espaço como um toque quase imperceptível. Depois, o núcleo repousa em novo equilíbrio. O resultado do encontro será uma galáxia mais arredondada, com discos espessados e estruturas apagadas pelo tempo. Os braços espirais cedem lugar a brilhos difusos e a um halo mais rico. A forma amadurece em silêncio. Para quem olhar o céu nessa época, o centro será uma brasa ampla e tranquila. As estrelas se espalharão como poeira luminosa, e o contraste entre claro e escuro parecerá mais suave. A noite manterá sua calma, apenas com outros desenhos. Enxames globulares percorrerão trilhas alongadas e surgirão cascas discretas de estrelas no halo. São ecos das passagens e recombinações que acompanham cada fusão. A galáxia guarda essas marcas com paciência. Com o tempo, o gás se esgota e a formação de estrelas desacelera até quase cessar. O brilho azul dá lugar a tons mais vermelhos e suaves. O futuro é de quietude luminosa, com uma luz que envelhece sem pressa. As anãs vermelhas, pequenas e econômicas, seguirão acesas por tempos que desafiam a imaginação. Elas mantêm a galáxia viva em brasa baixa, enquanto tudo ao redor esfria. O palco se reduz, mas a peça continua. Encontros distantes podem mexer em nuvens de cometas nos arredores de sistemas planetários. Uma maré suave altera órbitas, envia mensageiros gelados e depois sossega. São lembranças do trânsito de estrelas invisíveis ao olho nu. Enquanto isso, o universo mais amplo esfria e escurece. A luz de fundo se torna um sussurro quase apagado, e o palco local ganha ainda mais destaque. O silêncio cósmico cresce, mas não pesa. Estrelas exauridas deixam anãs brancas que esfriam devagar, como brasas cobertas. Em tempos longos demais para contar, até esse brilho se rende ao escuro. A galáxia guarda essas cinzas com cuidado. Raros encontros entre remanescentes compactos produzem lampejos e ondas que atravessam o espaço silenciosamente.
São momentos breves que lembram como a gravidade ainda tece acontecimentos. Depois deles, o pano volta a ficar liso. Grupos estelares se desfazem pouco a pouco, suas estrelas evaporando para o halo ou retornando ao disco mais espesso. O equilíbrio muda em passos muito curtos, quase invisíveis. A ordem se rearranja sem ruído. Algumas estrelas ganham velocidade suficiente para escapar e vagar pelo espaço intergaláctico. São viajantes silenciosas que carregam consigo a assinatura da galáxia que as lançou. Até longe, continuam parte dessa história. O Sol terá seu próprio destino, inchando e depois se acalmando como uma brasa pálida. Mesmo assim, por muito tempo, a memória da órbita ao redor do centro galáctico persistirá. Nossa história se entrelaça com a da Via Láctea até onde houver tempo para contar. Quando restar apenas a anã branca, a noite terá um brilho mais comedido. O céu guardará estruturas menos definidas, mas ainda belas na sua simplicidade. O silêncio será companhia constante. A química da galáxia desacelera quando o gás livre acaba. Metais ficam presos em estrelas mortas e poeira adormecida. O ciclo segue, mas com passos tão curtos que parecem um repouso contínuo. Mesmo sem luz, a matéria escura continua conduzindo a estrutura invisível. Ela mantém o contorno do que um dia brilhou, como um molde silencioso do passado. O invisível sustenta o palco quando as cortinas se fecham. No futuro muito distante, buracos negros dominam as paisagens internas. Encontros raros e lentos redistribuem massa e energia com a descrição de um sussurro. É a fase crepuscular da dança galáctica. Em tempos inimagináveis, até os buracos negros podem perder energia por processos sutis e demorados. O universo guarda paciência para assistir esse desvanecer. É um fim que mais parece um adormecer prolongado. Há hipóteses ainda mais remotas sobre o destino das partículas que conhecemos. Se alguma delas se desfizer, o palco se tornará mais simples, como uma tela quase vazia. Mesmo assim, o movimento permanece como lembrança. Com o passar de eras sem contagem, órbitas se alongam e sistemas se desfazem em passos delicados. O que fica é um rastro de trajetórias, linhas de uma caligrafia em fade. A galáxia respira em intervalos imensos. Quando voltamos o olhar para o presente, tudo ganha outra escala. Estamos no início de uma história longa, e isso traz calma. O futuro é vasto o suficiente para caber nossas perguntas e nosso silêncio. Assim, encerramos esta passagem pelo futuro tranquilo da nossa galáxia, mantendo o passo leve e a mente aberta. Seguimos em órbita, devagar, dentro de uma história que não precisa de pressa. O universo permanece e nós escutamos.